bem, gente? Tudo bom? Jóia, tudo jóia. E a dona Clara, tá aí? Tá. Tudo jóia. Tá aqui também. Sim. Oi, dona Clara, tudo bem? Boa noite. Jóia, legal. Então vamos esperar, né? O pessoal entrar? Sim, tá chegando a hora. Sim. É, E o frio? Tá bom, por enquanto tá bom. A Marita falando que não está conseguindo entrar. Isso. Ué, por que será? Porque. Oh. Nossa, eu mandei o link errado. Puxa vida, peraí. Marcelo. Estou pedindo para entrar e não entra. A Lu também. Deixa o Marco mandar para ela. Olha que estranho, porque. Eu não entro pelo link, é muito difícil. Então, é por isso que você entrou. Você entra por onde, Carlos? Já fica salvo no computador, né? Certo. Então, quando eu entro, eu já entro direto. Não entro com o link. Agora tá entrando lá. Legal. Eu mandei o link da minha aula que eu acabei às 4 horas. Marli. Tudo bem, Marli? Então, trabalho demais. Marli. Oi, Lu. Oi. Tá me ouvindo? Ouvindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos, Lu, Dona Clara. Eu só estou vendo aqui. Boa noite, Data. Beijo. Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu mandei o link errado. Eu mandei o link da aula que eu acabei às 4 horas da tarde. Eu só estou vendo isso aqui. Como é que eu faço para ver todo mundo? Então, Você não está vendo, Lu? Eu estou vendo a Marli agora. Eu estou numa janelinha e a Marli na outra. Depois eu explico Mas a gente está te vendo. Tá legal. Bom, Mas vamos começar? Já são 18 horas já. vamos. A Lucélia faz a prece inicial, tá, Lu? Tá. Bom, todo mundo já sabe a função, eu não vou repetir, não. Vamos lá. Vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora, agradecendo por estarmos mais esse sábado de estudo e vibrações. Vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual e aos mentores dessa reunião. Que o plano espiritual nos ampara e nos ajude a assimilar tudo que vamos aprender. E vamos nos ligando ao Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Bom, é com Vossa Senhoria, Carlos. Vamos lá. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Vamos falar do item 5, Obreiros do Senhor, Espírito de Verdade, Paris, 1872. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao sempre, o que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Nesse primeiro parágrafo aqui, ele nos convida para, mais do que sermos espíritas, né? Sermos cristãos trabalhando todos num bem só, que é a nossa comunidade como um todo, a nossa sociedade. Não é trabalhar isolado. As casas espíritas, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, os umbandistas, enfim, todos trabalham já na caridade dentro da sua localidade. Se isso é um trabalho bem feito, sem interesse pessoal de crescimento, já é um ponto positivo. Agora, para a nossa sociedade crescer, nós devemos ter um trabalho comunitário, independente de religião. Às vezes, dependendo do bairro, não tem a associação de bairros? Essa associação de bairros não se escolhe por religião. É a associação do bairro. E o bairro trabalha para... independente de política. Eu acho que nós não falamos aqui, mas essa associação é do político tal, da Y. Não. A associação em si deveria ser criada pensando no bem comum, que é aquele bairro. Aquele bairro precisa de ajuda financeira, as pessoas que moram ali são carentes, precisam de alguma questão alimentar, saúde. Nós temos... E aí você vai trabalhando em comum, independente de religião. E você vai ajudando todos aqueles que precisam. É assim que a gente tira esse pessoal de onde eles estão. Praticando a caridade sem pensar no resultado que ela vai dar. E o que é melhor, né? Como sempre fala o Marcelo, trabalhar coletivamente e não individualmente. O importante é começar. Se você começa por interesse, se você começa emburrado, como eu comecei lá atrás, empurrado, o pessoal puxando, ok, não importa. O importante é começar, não ficar parado. E essa ajuda de caridade pode ser de muitas formas. Hoje, desde a pandemia, nós descobrimos que nós conseguimos fazer muita coisa de casa, no home office. Se você tem essa condição, podemos fazer. Já pensou uma pessoa que atende, faz uma conversa online com um irmão que está precisando, que está pensando em suicídio, que está pensando que está para entrar numa depressão, e você consegue conversar com ele fazendo um atendimento fraterno? Olha que excelente que é. Você não sai da sua casa, mas você fez um bom trabalho. Então, hoje em dia, nós temos muitas formas de fazer. E olha, quando foi escrito o Evangelho, nós não tínhamos tanta forma assim, né? Então, é possível que a gente faça o nosso trabalho desinteressadamente. Nós precisamos começar. Mas, infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graça?
se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Aqui nós podemos lembrar um pouco do que a vossa mão esquerda não faça o que faz a vossa mão direita. Então, se eu estou fazendo, eu faça sem ficar, por mais que nós estejamos num mundo muito tecnológico, sem a selfie, né? Pô, estou dando um alimento aqui, vou fazer uma selfie? Não. Ajude. Não tem selfie para você tirar. Porque, às vezes, pode ser bonito para você, mas para aquele que está recebendo pode ser humilhante. E aí? Você fez caridade ou você humilhou? Então, a gente precisa estar sempre ligado. O importante de fazer, mas também olhar como nós estamos fazendo. Isso é passo a passo. Se o importante é fazer, eu fiz. Agora, depois eu avalio. Eu fiz bem ou eu fiz mal? Eu fiz caridade ou eu só ajudei? Isso, porque eu já acho que comentamos isso aqui, um cuidado que nós vamos tomar, isso todas as religiões, inclusive nós, como pessoas físicas, é não deixar o assistido se tornar uma pessoa que não faça nada, que só fique esperando a nossa ajuda. O assistencialismo, a gente precisa tomar cuidado. Chico falava, eu não posso falar de evangelho se ele está de barriga vazia. Pura verdade. De barriga vazia, o sujeito não pensa, não assimila nada, vai entrar de um lado e sair do outro. Mas eu preciso, a coletividade precisa pensar em alguma forma, criar um emprego, um trabalho para ele fazer, para que ele possa ter o seu próprio sustento. Por isso não vai acontecer da noite para o dia, nós sabemos disso. Ah, não, consegui ajudar uma pessoa durante uma semana, agora não ajudo mais. Porque agora ela tem que se virar. A gente sabe que não tem emprego agora que a gente quer. Não é um estalar de dedos pronto. Se fosse assim, não haveria tanto desempregado. Nós precisamos ajudar, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos buscar que essa pessoa consiga uma recolocação. E isso pode demorar. Isso pode demorar. Nós precisamos ter essa consciência. E isso pode ser demorado. Houve uma época em Monte Alto que tinha uma casa espírita, a maior casa espírita lá da cidade, que ela fazia cadastro das pessoas que ela ajudava com a cesta básica. E ela cruzava com a prefeitura e com outros lugares, igreja, etc. Se a pessoa estivesse em outra, ela tirava a cesta básica. Isso é cruel, mas você está dando mais para uma pessoa e outra está passando necessidade. Então, é muito complicado. Você precisa ter recurso para isso, porque nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás, e 20 anos atrás não tinha tecnologia de hoje para ser cruzado. Era no telefonezinho mesmo, né? Ou pessoalmente. Então, era difícil, mas você precisa ter alguma forma. Não pode virar assistencialismo, porque senão a pessoa também se acomoda e fica esperando o dia de buscar aquela cesta, porque ela não precisa fazer mais nada. Pega uma cesta aqui, mas você pode falar, Fernanda. Não, eu só queria dizer para você que há 20 anos atrás, aqui também nós tínhamos esse cruzamento de dados. Então, nós fazíamos uma lista, Fabiano de Cristo fazia uma lista, São Vicente de Paula fazia uma lista, irmão Roberto, e a gente fazia os cruzamentos também. Então, realmente, apesar da gente não ter a tecnologia que nós tínhamos, mas nós tínhamos lista que nós cruzávamos uma com a outra. Para que a gente pudesse atender o maior número de pessoas. E para que uma não tivesse 2, 3. Uma família leva 3 cestas, e são 2 outras famílias sem nada. Exatamente. Então, é complicado. E é difícil das pessoas entenderem isso. Mas precisa acontecer. Precisa, não precisa. Senão, como você faz? Sim.
A Lu caiu. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem. Não, por enquanto não. O que vocês acham? Prosseguimos? Esperamos? Espera mais um instantinho. Vamos ver se mais uns 2 minutinhos ela consegue entrar. Eu acho importante, Carlos, a gente ter muito cuidado com o assistencialismo. Embora o pessoal tenha uma ideia que o assistente social ele é assistencialista, não é. Ele trabalha com base no SUAS, com base na Constituição, com base no CRES, com base sempre em leis, né? Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, só a base de estatutos ou leis. Então, assim, acontece às vezes de alguma pessoa te procurar e ir ali todos os dias, e o assistencialismo acaba algumas pessoas praticando. Olha aí. Ah, tá. Voltou. Voltou, Lu? Agora estou vendo todo mundo. Então, acabou, Carlos, que quando eu chego ao CRAS, que eu vejo aquela situação, eu falo, não, isso está errado. O que vocês estão fazendo? Isso não é promover a pessoa, o ser humano, o indivíduo, né? Uhum. Então, precisamos tomar cuidado, porque a promoção do indivíduo é muito importante. Aí eu tenho uma conversa não muito agradável com essa pessoa, e essa pessoa se envergonha. Passou meses e eu fiquei apavorada, porque a pessoa sumiu. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a pessoa? Um dia ele encosta com Corolla lá na porta, né? E eu falo, Marli, vem ver. Não me disse nem bom dia, Marli, vem ver. Ele tinha arrumado emprego de motorista particular. Ele falou para mim, as suas palavras me machucaram muito. Quer dizer, eu fiquei triste porque ele me falou isso, mas ele está empregado até hoje, gente. Valeu para alguma coisa. Então, há certas coisas que a gente diz que pode, às vezes, machucar o outro naquele instante. Mas não podia continuar do jeito que estava. Então, eu acho que é isso. Se eu me arrependo do que eu disse. Mas eu acho que no momento foi necessário. Deu resultado. Mas desculpa, eu acho que a sua intenção foi boa. A intenção é tudo. A minha intenção era chamar ele para a realidade, entendeu? Boa. Jovem, capaz, por que não trabalho? Né? De quantas bocas estava tirando que realmente precisa. Né? Então, às vezes eu me arrependo do que disse, mas sei lá, acho que valeu a pena. Ele deu resultado, foi trabalhar, ele se mexeu. Deu resultado, Carlos. Vamos lá, Lu, porque nós estávamos te esperando. Vamos encerrar, então. Deus faz, nesse momento, a enumeração dos servidores fiéis. E já marcou pelo seu dedo os que só têm aparência de devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O importante nisso tudo é a gente trabalhar, ser um obreiro do Senhor. Com certeza. Algo mais, pessoal? Não, só gratidão por você me ouvir, né? Não. Nós.
Estamos aqui para estudar. Falando em estudar, se vocês me permitem, né? A gente vai começar a pergunta 693, mas eu, sinceramente, eu fiquei confuso, tá? Então, a gente vai trabalhar juntos para entender direito. Por quê? Porque o que ele diz aqui, ele entra em conflito com o que a gente tem hoje, né? Mais de 150 anos depois, né? Mas vamos lá. Pergunta 693, obstáculos à reprodução. Como é curto, se vocês... o duro é que eu poderia começar casamento e celibato e acabar com poligamia. O que vocês acham? É muita coisa? Vamos fazer curtinho mesmo para me entender melhor, Marcelo. Tá. Eu acho que a gente tem que ir devagarinho, que a gente entende melhor. Tem. Como é que é? É devagar? É devagar, é devagar. Devagar. Exatamente. É que Vamos assim lá. eu entendo melhor, entendeu? Tudo bem, sem problema. Obrigada. A pergunta 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Quando ele fala obstáculo à reprodução, eu entendo, pelo menos, né? Me corrijam se eu estiver errado. Quando tem um casal em que você evita que a mulher engravide, né? Ou seja, utilizando os métodos que todo mundo conhece de prevenção à gravidez. Qual que é a minha confusão? Se as pessoas não fazem isso, né? A gente pode ter aí uma superpopulação ou muitos filhos, né? Que nos dias de hoje não é possível, né? Eu tive 3 filhos, né? A Marli teve uma filha. A Lucélia teve 3, né, Lucélia? Eu tive 5. 5 filhos, certo. O Eliane e o Carlos tiveram 2 filhos. Então, a gente teve, assim, poucos filhos, né? E a gente evitou, pelo menos por exemplo, no caso da minha ex-mulher, ela fez uma cirurgia para que não tivesse mais filhos, né? Então, aí eu fico em conflito, né? Porque o Espírito fala assim, tudo que entrava a marcha na natureza é contrário à lei natural. Mas vamos ver mais uma pergunta aqui. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível, detendo essa reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que pode usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. Bom. A ação e inteligência do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais que se nutrem. Bom. É um entrave desnecessário. Isso. Você vai ver também, Marcelo, depois da 694, é praticamente um complemento disso. Certo. Porque ele usa o termo sensualidade. Sim, a gente vai chegar lá. Sensualidade. Vamos olhar no 694, Carlos? Aí já completa, né? A pergunta é: que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução
tendo em vista satisfazer a sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Ah, bom, né? Então, na verdade, o problema não é você deter a reprodução quando há necessidade, mas quando o que se quer, na verdade, é fazê-lo por motivos não nobres, né? Sensualidade, por exemplo. Ah, bom, agora ficou mais... Quando Claro. você pega as três juntas, você consegue entender melhor. Isoladamente, dá uma impressão. Quando eu estudei antes também, eu vi que... Peraí, calma lá, vamos tentar entender melhor. Aí você pega as três juntas, você consegue fazer o contexto. Porque o que acaba acontecendo? Vamos pensar assim. Por que é que eu não quero ter mais filhos? Porque eu quero ter uma vida na gandaia. Está errado. Então, aí é contrário. A gente precisa parar com o simplismo. Esse é um grande problema também. Porque, não pode ter meio contraceptivo de jeito nenhum. Tem que ser assim e acabou. Por quê? O cara não tem grana, família pobre. Você imaginou se não tiver como fazer? Daqui a pouco tem 10 filhos e os 10 não são de necessidade. Que, aliás, é o que acontece frequentemente, né? Exatamente. Então, nós precisamos entender que não é contrário. É justamente evitar a superpopulação, principalmente carente. Então, o rico, ele quer fazer vasectomia porque ele quer sair fazendo sexo. Está errado. Ele está pensando só numa forma de sensualidade. Então, são coisas que tudo, voltando no que o Marcelo falou lá para a Marli, da nossa prosa, é na intenção. Tudo para nós, a nossa vida, é regida pela intenção. Qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer o bem. Eu não quero uma superpopulação porque eu não tenho condições financeiras, eu vou deixar a gente aí na rua, passando fome, eu não vou conseguir dar comida, eu não vou conseguir... Então, está na minha intenção. Por que eu não posso, então, evitar ter uma superpopulação dentro da minha casa? Eu posso. Ou, às vezes, tem uma propensão a ter uma doença. Se você falar, não, mas o espírito que reencarna... Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Será que esse espírito que reencarna precisava mesmo? Ou sou eu que estou dando uma condição errada para ele? Eu não tenho essa resposta. Nós não temos essa resposta. Então, a gente não pode ser simplista. Eu preciso saber como fazer. Senão, daqui a pouco, vira um monte de aborto também. Sim. E aí é pior. Porque aí Sim. eu não consegui evitar, veio. Não tira isso, pelo amor de Deus, como se fosse algo, né? Tira isso. E aí, pronto. Então, é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de fazer essa avaliação. E quando a gente está conversando com uma outra pessoa, saber colocar para essa pessoa entender de uma forma, independente se ela é espírito ou não, se acredita em reencarnação ou não, mas entender que ela pode fazer, sim, esse método. Mas ela tem que saber o que está por trás do pensamento dela, da intenção dela. Inclusive, hoje a gente tem uma quantidade enorme de crianças que ficam em orfanatos esperando uma família, né? Porque, na verdade, foram gerados assim de uma maneira... Não todos os casos, obviamente, mas foram gerados de uma maneira perdida, assim, sem controle, e acabaram se vendo sozinhos, né, no mundo. Porque pai, mãe abandonou. Então, mas hoje eu não sei se vocês veem isso, mas eu vejo uma quantidade cada vez maior de pessoas, casais, né, adotando crianças. Principalmente casais homossexuais, né? Uhum. Eles vêm adotando muitas crianças, né? E veja, são coisas lindas, né? Porque, veja, um casal, a priori, né? Pelo menos com a ciência que a gente tem hoje, um casal homossexual é incapaz de gerar um filho,
Então, eles têm tentado ter um filho, mais um filho adotado. Isso é lindo, isso é ótimo. Claro. Então, veja, eu acho que até nossa evolução, ela tem sido bastante interessante, bastante tranquila, né? É o que eu sempre digo para vocês. É uma coisa que eu acredito. A mídia passa muita coisa ruim, né? Mas tem muita gente boa fazendo coisa boa por aí. E a gente tem que olhar para isso, minha opinião, né? Eu gostaria de falar que quando a gente vai fazer visita domiciliar, os maiores problemas que encontramos em famílias disfuncionais, porque hoje a gente não fala de estruturada, né? Essa palavra simplesmente saiu do nosso trabalho, tanto psicólogos, psiquiatra, médicos, são famílias disfuncionais. Então, quando a gente vai visitar, eles têm um número muito grande de filhos. E para você colocar uma estrutura social dentro desse lar é muito complicado para os profissionais. Seja psicólogo, seja psiquiatra, seja médico, seja assistente social, principalmente assistente social que lida com as mazelas. Então, hoje, realmente, Marcia tem razão. As pessoas que mais estão adotando são homossexuais. E, assim, é lógico que tem outras pessoas também adotando, né? Mas é muito difícil quando tem uma criança maiorzinha, que está aí com seus 12, 13 anos, ser adotada. Então, ela passa praticamente uma vida dentro de um abrigo. Então, é bastante dolorido. Então, eu acho que aqui, no caso do espiritismo, né, ter um certo controle, tá periodicamente com os médicos, discutindo a questão familiar, né, essa questão, vale a pena, sim. Porque a gente precisa prestar atenção que havia um tempo que tinha-se 20, 25 filhos, mas hoje não tem mais condição. Minha avó teve 21 filhos. Então, hoje já não cabe mais nessa sociedade vigente, né? Não. Não cabe mais. Se você um casal que tem 20 filhos, passa uma carência imensa. Então, a gente tem que pensar nisso também. Verdade. Né? Evitar, pelo menos, muita desigualdade social, muita desigualdade. Bom, da minha parte é isso. Então, encerramos aqui. E aí, Quero falar uma coisinha. Eu fico pensando, e a mulher que não consegue ter filho, né? Uns E têm muitos filhos, e tem mulher que quer ter filho e não consegue. Por isso que eu acho que é tudo planejado. Eu acho que é tudo planejado. Porque tem umas que quer ter filho e não tem. Tem condição material, tem condição de criar tudo e não tem. Eu fico pensando. aí vai Deus e dá ideia para ela de adotar uma criança. Aí já é menos um no abrigo, né? Exatamente. deve ter aí no planejamento que ela fez antes de encarnar, deve ter um motivo para ela não poder ter filho. E talvez, como a Marli falou, é justamente para ela Tem bastante filho também. E as que têm bastante filho também. Gente, eu tive uma filha. Eu criei 4. A Lu conhece um, né, Lu? Eu criei 4. Então, quer dizer, eu tive 4 filhos. Sim. Sim. Bom, é isso. Agora é Eliane, né, Eliane? Isso. Pois a Marli, a Fernanda não entrou. Quem faz a prece final? Eu faço, eu termino. Tá bom. A gente já segue. Certo. Já vai no embalo. Vai embora. Então, vamos, neste momento,
elevarmos o nosso pensamento, contar com a ajuda dos amigos espirituais, que eles possam estar em nossos lares, pegando as nossas vibrações, unir essas vibrações e lançar. Vamos pedir por todo o nosso planeta Terra. Que as nossas luzes possam ser elevadas o mais alto que puder. Vamos pedir pelo Brasil e por Portugal, da nossa amiga Conceição. Que em cada canto, onde tiver um irmão necessitado, que as nossas vibrações possam chegar. E vamos também pedir pelos países que se encontram em guerra, que uma faísca da paz possam chegar até eles. Pedimos por todos os irmãos que neste momento se encontram nos hospitais, irmãos que estão em UTIs, aos seus acompanhantes, que o nosso carinho chegue até eles. Aos velhinhos que estão em abrigos, asilos, que estão em clínicas de repouso, que aquele irmão que está se sentindo sozinho, sem um filho para abraçar, está se sentindo rejeitado pela família, que nós possamos enviar um grande abraço a esses irmãos. Vamos pedir pelas crianças que estão nos orfanatos, nas creches, crianças que já não têm mais um pai ou a mãe para educá-los, para abraçar, para fazer um afago e um carinho. E as nossas vibrações cheguem até eles. Pedimos por aqueles irmãos que estão em presídios, em penitenciárias. Um gesto de amor, uma faísca de amor possam chegar até esses irmãos que lá se encontram. Irmãos que não estão podendo ter a sua liberdade, mas que nós possamos abraçar com muito amor e carinho neste momento. Vamos também pedir por aqueles irmãos que não têm um lar para retornar. Irmãos que estão na rua, neste tempo de frio, que eles possam ser agasalhados com as nossas vibrações. E aqueles irmãos que não têm o alimento para alimentar a sua família, para matar a fome de sua família. Que o nosso alimento espiritual chegue até eles, para poder acariciar este irmão. Vamos pedir também por todos os irmãos que estão com problemas de vício, que estão em clínicas de tratamento. Muita luz a esses irmãos. Pedimos também por aqueles irmãos que neste momento estão em depressão. Irmãos que estão pensando em suicídio, que as vibrações os abracem bem apertado, dando um ânimo para que eles possam lutar pela sua encarnação. Muita luz para esses irmãos. Vamos agora pedir por nós mesmos,
nós que estamos neste momento reunidos e aqueles irmãos que não conseguiram entrar hoje, por algum motivo, não puderam participar dos nossos estudos. Então, todos nós que formamos o grupo de estudo espírita Francisco de Assis, possamos receber a vibração e muita luz da espiritualidade amiga. E neste momento, os nossos lares, os nossos irmãos que formam o grupo, possam ser visitados pela espiritualidade amiga, possa ser derramado muita luz nos seus lares. E vamos fazer uma vibração bem especial de muito amor e carinho pelos nossos inimigos, por aqueles irmãos que nós não nos damos, que nós não gostamos. Vamos vibrar em seu nome, muito amor, muito carinho. Vamos, neste momento, lançar uma faísquinha de perdão para esses irmãos. Para que nós perdoamos esses irmãos e que eles possam nos perdoar por algumas coisas que nós fizemos. Sejam eles os nossos inimigos encarnados ou desencarnados. Mas que as nossas vibrações possam chegar até eles. E vamos vibrar muito amor, muita luz, muita paz, por todos os irmãos que têm o nome na nossa lista dos assistidos. A espiritualidade amiga sabe a necessidade de cada um de nós, onde eles estão, aonde eles se encontram neste momento. E que a espiritualidade possa pegar as nossas vibrações e levar até esses irmãos. Derramar sobre eles o bálsamo necessário para aliviar as suas dores, sejam elas as dores morais ou espirituais. E pedimos também pelos nossos irmãos desencarnados da nossa lista dos assistidos, vibrando muita luz para esses irmãos. E onde eles se encontram na espiritualidade, eles possam receber um abraço, um carinho. Aquele irmão que ainda não foi socorrido pela espiritualidade socorrista, que possa receber a visita dos amigos socorristas, segundo o merecimento de cada um deles. Vibramos muito amor e muita paz para encerrar essas vibrações. Continuamos vibrando por todo o nosso planeta e vamos agora contar com a ajuda espiritual para poder ser fluidificada as nossas águas. Que as nossas águas sejam fluidificadas com os remédios necessários para acalmar e abrandar as nossas dores. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Aproveitando essa atmosfera de amor, essas boas energias que estamos envolvidos, pedimos ao Pai, nosso Criador, que ampare todos que passam pela dor física, psíquica e mental. Que nossas vibrações possam chegar até aqueles que tanto necessitam de fé e de esperança. Que as equipes médicas espirituais possam levar acalento a todos que passam pelo sofrimento da doença material. Que nossas energias possam chegar até Ademir Eduardo Bento, Beatriz Alcântara, Carolina Arruda, o casal Cris e Márcio, Flávio Abinage, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica Santos Silva, seu João e sua filha Viviane,
Seu Aparecido Cavalanha, Júnior Cúrio, Kelly Toesca, Lucinéia Santos Ferreira, Luísa Moraes Honorato, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria Abadia Campos, Maria Beatriz Pérez, Maria do Rosário Campos Pinto, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos reunidos mais uma vez aqui essa noite. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, agradecemos a espiritualidade que esteve presente, nos auxiliando, nos apoiando, ao nosso mentor individual que caminha conosco em nossas jornadas. Senhor Jesus, Mestre amigo, abençoe este momento em que dedicamos a serviço do amor. Momento que unimos nossos sentimentos e nossos pensamentos em torno do teu evangelho de luz. Que possamos sempre ser tocados pelas suas mãos, auxiliando-nos e sintonizando na tua frequência, para nossas preces atravessarem as barreiras das nossas imperfeições e que atinjam as esferas mais altas. Que nossos mentores individuais, os benfeitores, estejam junto de todos nós, durante toda essa semana, harmonizando nosso ambiente e que a lição de hoje nos fortaleça e nos dê discernimento para nossas ações no dia a dia, de amor e paz em todos os lugares por onde passarmos. Paz em nossos lares, alívio, esperança, especialmente para aqueles que estão em sofrimento no dia de hoje. Assim, com a tua permissão, e principalmente com a permissão de Deus, nosso Pai, terminamos o estudo de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ok, todos bem? Graças a Deus. Ok. Bom, então é isso. Bom fim de semana, né? Semana. Uma boa semana para vocês, né? Quarta-feira estamos de volta, se Deus quiser. Estaremos juntos. Se Esse quiser. mesmo canal. Sim. Fique com Deus, que Deus Dona abençoe. Clara. Beijo, Dona Clara. Deus te abençoe. Um Tchau, tchau. Boa abraço. noite, Carlos. Boa noite, Eliane, Marcelo, Lu. Fiquem tudo com Deus. Que uma semana de muita paz, muita luz, muita saúde para todos. Se Deus quiser. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até quarta. Tchau, tchau. Até Se Deus quiser. Tchau. Tchau.